Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje de novo, né? Voltamos a estar aqui, né? Isso é muito bom. Eu espero que todos vocês estejam bem. E ouvindo o Dé comentando sobre os cursos, deu vontade de participar de todos. Que livros ótimos vocês escolheram, que vontade de realmente ter condições, ter tempo para isso. Porque estudar junto é diferente de estudar separado, né? É muito mais rico, tem um relacionamento, a gente cresce demais. E eu gostaria de fazer desta oportunidade aqui, dessa noite, também um bate-papo juntos, né? Então, para ficar realmente gostoso, para ficar mais rico, eu conto com a participação de todos vocês, sempre que precisarem. Tudo bem? Muito bem. Eu gostaria de começar perguntando para vocês o que vocês sentem quando erram e se lembram de Deus. Quando vocês imaginam Deus olhando vocês quando a gente erra, o que vocês sentem? O que a gente sente, né? Arrependimento, vergonha. Mais gente sente vergonha? Sim. A gente se sente envergonhado, né? E se nessa hora que a gente está sentindo essa vergonha, que a gente errou faz 5 minutos e já se arrependeu, houvesse a possibilidade de Deus ou de Jesus, para não ficar tão grave assim, né? Porque Deus é fogo, né? Jesus já é mais próximo, né? Bem pouquinho, mas mais próximo, né? Se houvesse a possibilidade dele aparecer para a gente, vocês gostariam? Mesmo com a vergonha? Pode ser outra hora? Hã? Não pode ser outra hora. Outra hora não vale. Não, tem que ser na hora que a gente cometeu aquele erro pesado, sabe? Aí você fala assim, puxa, de novo, e dói. Vergonha grande. Aí houvesse a possibilidade de Jesus sentar ali do lado, tal, e olhar para você. Você ia querer? Mesmo com a vergonha? Que bom! Que bom! Porque, me corrijam se eu estiver errado, eu tenho a impressão que a maioria de nós, quando erra e sente essa vergonha, e a maioria de nós eu acho que sente no mínimo vergonha, no mínimo, a gente se sente indigno, não é? Por isso que algumas pessoas me dizem, não, eu não quero ver ninguém, Jesus, nem Deus, nessa hora não, deixa eu dar uma melhoradinha, né? Deixa eu passar um pouco isso que eu estou sentindo, porque a gente se sente indigno. Vocês acham que normalmente acontece isso? A gente se sente menor porque erra? É assim, gente, ou não? É? E vocês acham que está correto a gente se sentir menor só porque a gente erra? Não. Alguém disse não. Vocês acham que está correto? É justo que a gente se sinta indigno só porque a gente errou? Faz sentido, a gente está aqui para aprender. Por que a gente então sente vergonha? E indigno? Por quê? A gente lê o Evangelho faz 30 anos e continua errando. Por isso será que a gente se sente envergonhado, gente? Será que é assim que funciona o amor de Deus para nós? Foi dito que o amor dele é incondicional. Se é incondicional, ele é inalterável. Se é incondicional, não importa o que a gente faça, ele vai continuar a nos amar da mesma forma. Eu tenho a impressão que nós temos um problema com isso.
E esse problema faz parte daquele conjunto de dores que a gente carrega na vida encarnada e que não está relacionado aos nossos débitos passados. Os nossos débitos passados, muitas vezes graves, repercutem na vida atual para que a gente exercite uma nova forma de viver aquelas situações. Eu não entendo essa consequência como um castigo. Eu entendo como uma nova oportunidade da gente fazer diferente. Tudo bem? Muito bem. Esse é o que muitas vezes o pessoal chama de karma, né? São débitos que a gente... Eu também não gosto de falar de débitos. São questões do passado, pendências do passado, que nós não aprendemos e que continuam na cota da nossa necessidade de aprendizado. Muito bem. Mas existe um conjunto de dores que a gente chora, um conjunto de lágrimas que a gente chora, que não estão relacionados ao nosso passado. E eu suspeito que a maior parte das nossas dores são essas. São por conta dessas prisões mentais onde a gente se coloca e que nos fazem sofrer. É por conta desse conjunto de formas de pensar e de ver a vida, de ver a nós mesmos, de ver as coisas, que são aprisionantes e nos causam muito sofrimento. Às vezes a vida toda nos mantemos dentro dessas formas de ver que não estão alinhadas com o pensamento do Cristo, com as bases divinas, com o amor que Ele tanto colocou e coloca e está presente na nossa vida, mas que a gente insiste em se manter e alimentar também. Eu entendo que a forma como a gente vê o erro é uma dessas prisões. Eu penso que a gente vê o erro da mesma forma que a gente via antes do Cristo. Porque antes do Cristo havia a ideia, lá no Velho Testamento, de que Deus era vingativo até. De que Deus punia. De que Deus castigava. Jesus rompe com esta ideia e vem trazer um novo amor. Um amor que a gente ainda talvez não tenha entendido exatamente. E se entendeu, não incorporou para a vida. E isso é causa de dor, de sofrimento. E não tem nada a ver com os nossos erros, mas tem sim a ver com a nossa ignorância. Vejam aí, se isso que eu estou falando é verdadeiro, que como a ignorância faz sofrer. Não porque a gente erra com a ignorância, erramos, não somente mas porque ela nos faz entender a vida, as coisas, as pessoas, a nós mesmos, de uma forma aflitiva, de uma forma autopunitiva. Então, Deus que não castiga é substituído por nós que nos autocastigamos. E a gente castiga ferozmente. Ferozmente. Porque a gente é muito injusto com a gente. A gente sempre se condena. No nosso tribunal, a gente sempre se condena. A gente fala assim, não fez mais que obrigação. Não fala assim quando a gente acerta? Está errado. Porque acertar não é uma obrigação. Acertar é o melhor caminho de se viver. É a forma harmoniosa de se viver, só isso. Não pode ser uma obrigação. Não, porque a obrigação para nós ainda é peso. Ainda ainda não é legal de se fazer. As religiões, na maioria das situações, são vistas como ideias que nos limitam, que não nos deixam fazer o que a gente quer, não é assim? Muitos falam, o espiritismo é ótimo, a gente pode fazer qualquer coisa. Lá nada é proibido, e não é mesmo. Nada é proibido aqui, você pode fazer qualquer coisa. Em algumas religiões mais institucionalizadas, existem proibições claras. Aqui é um pouco mais livre, mas isso não diminui o peso.
não é? Parece que até aumenta, né? Algumas pessoas chegam aqui e saem correndo logo, né? Não fica muito tempo, porque aqui é muito livre. E aí só sobra, não tem ninguém para nos cobrar, a não ser a nossa própria consciência. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa ideia de que o erro é uma prisão? A ideia que a gente faz do erro é imperfeita, é injusta, é pesada. Vocês acham que é assim mesmo? Eu não estou dizendo que viver o erro, se arrepender, não seja algo pesado. Mas basta esse peso. E vindo para cá, eu estava pensando nisso, e me ocorreu que quando a gente erra e aprende com o erro, é possível que as consequências desse erro sejam amenizadas. Porque o objetivo da vida, como você bem disse, é fazer com que a gente aprenda. Se eu errei e aprendi, eu não preciso fazer mais nada sobre o assunto. Oi? O erro ficou leve, ficou útil, porque o erro é útil. Só que a gente não gosta dele. Olha só que interessante, a gente não gosta de uma coisa que nos é útil, que é boa para nós. Olha só, eu falando que errar é bom. O que vocês acham disso? Será que é um exagero? Errar é bom? Desde que se aprenda. Este é o X da questão. Errar é péssimo se eu não aprendi nada. Errar é ótimo se ele me leva um passo a mais para perto do acerto. E aí errar não tem problema nenhum. E aí errar não é mais pesado. E aí você fala assim, bem, vou aproveitar esse erro. Vou me analisar para saber por que errei. Vou olhar para dentro para descobrir aonde está a minha dificuldade, aonde está pegando, por que eu errei de novo, caí no mesmo buraco. No mesmo, igualzinho. Por quê? Faz 3 meses que eu caí nesse buraco, agora eu passo aqui de novo e caio de novo. Por quê? Será que eu estava distraído? Será que eu não dei importância para o buraco que eu caí 3 meses atrás? Será que eu não consigo dar o passo maior que o buraco? Não sei. Mas se eu não pensar no que aconteceu, eu vou cair de novo. Porque a vida, como diz André Luiz, é uma perfeita recapitulação. Se aquilo não está bem colocado, nós vamos fazer de novo. Se aquilo não está bem entendido, eu vou fazer de novo. A vida vai me colocar, vai mudar os atores, o cenário vai mudar, mas a situação vai ser idêntica, vai me tocar exatamente no mesmo ponto. Agora, se eu aproveitar o erro, ele se torna um degrau gigante para eu errar cada vez menos. Mas para isso, eu preciso primeiro, não ter medo do erro. Não ter medo do erro. Não ter medo de errar. Eu não estou dizendo para querer errar, aí já seria demais. Né? Não vamos querer errar. Mas se eu errar, eu estou dentro da minha naturalidade. Esse é um ponto que eu gostaria que vocês pensassem por mais tempo. Eu estou dentro do meu natural. Porque aquele erro muitas vezes está apenas me mostrando que eu não aprendi. E é importante que eu veja que eu não aprendi. Porque essa visão de eu não ter aprendido, talvez seja o pulo do gato para eu fazer certo a próxima vez. Porque às vezes eu falo, nossa, eu pensei que eu sabia disso. E aí o seu comportamento diante da vida mostra que você não sabia. Eu pensei que eu já tinha superado isso, e aí vem a situação, você cai no buraco de novo, você fala, puxa, eu não superei aquilo. Porque senti da mesma forma, a mesma raiva, mesmo ódio, mesma mágoa, etc. Poxa,
preciso ainda cuidar disso. E aí é preciso haver a reflexão. Mas ontem, há 3 meses atrás, quando aconteceu o problema, você cuidou, porque você não cuidou, certamente iria errar de novo. Então, primeira coisa, não ter medo do erro. Segunda coisa, não ter medo de errar. E terceira coisa, talvez das mais importantes, ter total certeza de que o Pai continua a te amar da mesma forma. Que você continua digno deste amor. Porque Ele não nos ama porque a gente é bom. Senão não ia amar quase ninguém, inclusive. Certo? Ia ser bem pouco. Jesus e mais alguns. Né? Ia caber num Fusca a quantidade de pessoas que Ele ia amar. Bem pouca gente. Né? Mas Ele ama todo mundo. E eu acho muito importante, mas muito importante, de uma forma que eu não consigo expressar, que a gente saiba receber esse amor. Porque Ele nos ama. Ele é como um sol, esse amor é como um sol que se irradia na nossa direção. Mas se a gente não aceita esse amor, se a gente se sente indigno e merecedor desse amor, a gente cria um muro na frente dessa luz de sol. E aí a gente desaproveita esse amor. A gente não sente esse amor. E aí a gente comete o absurdo de pensar que nós estamos desamparados. Porque é um absurdo. Não há desamparo. Não pode haver. É ilógico o desamparo divino diante de um amor infinito. Então, cabe a nós mudar essa forma de entender o amor divino sobre nós, porque ele não é igual ao nosso amor por ninguém, porque o nosso amor é condicional. Mesmo que vocês peguem a pessoa que vocês mais amam, depende do que ela fizer, esse amor vai ser abalado. Muitas vezes será abalado. Mesmo tendo o amor, vai surgir a mágoa, vai surgir a dor, vai surgir o ódio. Aliás, o ódio só surge quando tem amor. Com Deus não existe nada disso. Ele ama, ponto. Aliás, Ele ama antes da gente merecer ser amado. Porque Ele ama independente de qualquer coisa. Esse eu considero o item mais importante. E suspeito fortemente de que se a gente trabalhar essa questão, esse item dentro de nós, nós vamos sofrer, mas muito menos. Mas muito menos. Porque você vai mexer na base da sua forma de entender o que acontece com você, em todas as situações que você vive e com as pessoas ao seu redor. O que vocês acham disso que eu disse? Faz sentido? Faz sentido. Se faz sentido, o que nós vamos fazer sobre o assunto? Ou melhor, o que cada um de nós vai fazer sobre o assunto? Porque se vocês concordaram com a ideia, e daqui a meia hora, quando terminar o nosso tempo, a gente for embora e esquecer do assunto, a gente pode ir embora agora. Porque nós viemos aqui, eu inclusive, em busca de consolo, em busca de novas ferramentas para se viver melhor, em busca de maiores compreensões das coisas, enfim, de que eu saia daqui melhor do que eu entrei. Mais consolado, mais conhecedor de mim mesmo, das coisas. Se essa informação é uma ferramenta que pode mudar a nossa vida e a gente deixa ali de lado, então
talvez a gente não esteja sendo muito honesto com a gente. Talvez a gente esteja batendo na porta do Pai para pedir que Ele faça algo, sendo que Ele já deixou claro que Ele não vai fazer coisa nenhuma, porque Ele já fez tudo. Não é? Ele já fez tudo? Ele pôs tudo para funcionar, tudo de pé, o sol levanta amanhã lá para 6, 6:30, normalmente, vai chover, não vai chover, vai fazer sol, as plantas vão crescer, tudo está funcionando, o trabalho dele está totalmente pronto, está funcionando, ele mantém as rodas girando. E nós temos a nossa parte, e a nossa parte Ele não vai fazer. Se alguém estiver esperando, senta. Então, quando é que nós vamos sair da prisão onde a gente se considera, é outra prisão já, que a gente se considera incapaz? Eu sou muito fraquinho, eu sou muito ignorante, eu erro muito, sabe? Eu tento, mas não consigo. Que cômodo eu falar isso, né? Eu tento, não consigo, não tenho forças, não sei de nada, não entendo nada. Eu sou muito pequenininho. Nós somos todos pequenininhos, mas nós não somos incapazes. Não somos. E parte da nossa felicidade ocorre quando a gente faz alguma coisa diferente dentro de nós na direção da luz. Porque nós que vivemos a busca de aplauso alheio, né? Porque a gente adora que os outros nos aplaudam, né? E fazemos de tudo para que nos elogiem, para que falem, nossa, como você é importante, como você é legal, a gente adora essa parte. Mas não sei se vocês já perceberam que quando nos elogiam, o gostinho bom que a gente sente dura mais ou menos 5 minutos. Raramente passa disso, né? E a gente faz tanto para 5 minutos de recompensa. Eu acho muito pobre esse investimento. Você coloca 1 milhão e recebe 10 centavos. Existe um outro investimento que rende para a vida inteira, que é quando a gente faz uma coisa legal e nós nos auto-admiramos. Quando você é capaz, precisa ter coragem, hein? De falar, isso ficou bom. Isso que eu fiz foi legal. Mas não conta para ninguém, né? Só para você com você. Não vai ficar contando aí para todo mundo, que aí perde valor, né? Você fica contente com você. E eu estou falando de coisas minúsculas, viu, gente? Pode ser minúscula, pode ser grande, pode ser minúscula. Vou dar um exemplo. Hoje eu lavei a louça sem reclamar. Minúscula essa coisa, não é? Alguns falaram, não vou fazer isso tão cedo. Não reclamei. Foi até legalzinho. Coloquei uma música e fui lá e nem vi que eu lavei a louça. Isso é uma vitória, gente. Eu não dei esse exemplo à toa. Eu dei um exemplo bem pequeno. Porque é uma vitória. Ontem você reclamava. Aliás, faz 20 anos que você reclama. Hoje você não reclamou mais. É um passo à frente. É uma mudança. E se você perceber que foi uma mudança, se você perceber que foi uma melhoria, se você sair da prisão que não deixa você se autoelogiar, porque a gente, às vezes, nessa prisão, a gente pensa que autoelogio é orgulho é outra coisa. Essa alegria, mesmo que pequena, mas é uma alegria que você sente por ter feito uma melhora em você, não dura 5 minutos. Ela é diferente,
Porque ela se enquadra naquela questão que a gente vê no Evangelho, em André Luiz, em muitos Emmanuel, quando ele diz sobre a glória que é quando a nossa consciência dá a sua aprovação a algo que a gente fez. Isso é de muito valor. E não o que os outros falam de nós, mesmo que seja bem, vale 5 minutos. Não é isso que a gente tem que perseguir, porque isso é aplauso do mundo, como diz Jesus, e nós precisamos do aplauso da própria consciência. E o que tem dentro da nossa consciência? Como diz lá o Livro dos Espíritos, as leis divinas. Então a nossa consciência é a representante do Pai dentro de nós. A nossa consciência faz parte da partícula divina que Ele nos deu como herança, para que Ele participasse permanentemente das nossas vidas, do nosso progresso, da nossa luz. E quando essa luz, quando esse Deus dentro de nós fala um ok, fala muito bem, isso repercute na nossa vida como uma força gigantesca que vai se acumulando e fazendo com que a gente cada vez mais consiga dar esses passos para frente. Mas para isso, eu preciso sair da prisão, dessa outra prisão que proíbe que eu me auto-admire. Porque eu vou pensar nessa prisão de que isso é orgulho. E entendo eu que não é. Porque o humilde não é uma pessoa ignorante. O humilde é uma pessoa que sabe muito bem o que ele sabe e o que ele não sabe. Vejam bem, o que eu disse, ele sabe o que ele sabe. O orgulhoso é aquele que não sabe nada sobre si. E ele é orgulhoso porque ele acha que não sabe nada. Porque ele não sabe o que sabe. O orgulhoso, um Francisco de Assis, que foi citado hoje aqui, vocês acham que ele era ignorante? Não era. Filho, nobre inclusive, antes de ser o que foi e o que é. Nobre, estudado. E com certeza ele percebia que ele era uma pessoa diferenciada. Mas era humilde. O exemplo maior de humildade. Por quê? Porque a hora que ele comparava o que ele não sabia com o que ele sabia, ele via que ele não podia ser orgulhoso. Porque o que ele sabia era pouquíssimo. Então, precisamos sair de muitas prisões. Eu só disse 2 delas. 2 que eu considero muito importantes, inclusive. Porque elas têm um poder de mudar a nossa vida de uma forma tremenda. E eu acho que dessas, eu começaria pelo erro. Por sair da prisão do erro. Porque está também nas obras básicas me corrijam, que o importante não é o erro, mas a intenção do erro. Nós somos julgados pela intenção, não é? Não é pelo ato. Pensem bem, hein? É pela intenção. Quantas vezes a gente erra com a intenção de acertar? Muitas vezes. E por que a gente sofre tanto nessa situação, que é a meritória, onde a lei divina aprova, contribui, incentiva, ajuda que a gente tente acertar, querendo acertar, mesmo que o resultado seja um erro. Porque vai ser assim por milênios, gente. Por isso é melhor a gente se livrar dessa prisão logo, porque por milênios nós vamos errar. Milênios. Milênios não são anos, nem séculos. São muitos séculos. E nós vamos, às vezes, errar todos os dias desses milênios. Então, essa eu considero uma das prisões mais terríveis que existe. Porque, de um lado, nós temos um amor brilhando a nosso favor e a gente entocaiado numa muralha, se recusando a ser amado, não aceitando o amor que a gente tanto é carente de ter.
É uma tragédia, não é, gente? É uma tragédia. Olha a situação que a gente está, que a gente se coloca. Nem Deus colocou a gente. Não foram nem os nossos erros que nos colocaram, porque isso não é nem consequência de erro, isso é uma forma de pensar pré-Cristo que a gente ainda alimenta, ou pelo menos deixa intocada e, portanto, não se modifica. Essa é uma daquelas coisas que fica no porão da nossa vida que a gente não vai lá mexer. Pinta a casa, ela fica bonita, tal, para todo mundo ver, mas túmulos caiados, como Jesus disse, bonito por fora e tudo para ser feito por dentro. Que tal a gente mexer nessa prisão? Será que a gente tem coragem? Tem coragem de se perdoar pelos erros? De se absolver por ainda errarmos, e vamos errar por muito tempo ainda? Será que a gente tem coragem? Uma vez, foi nessa casa, que a pessoa, não sei quem foi, não me lembro, mas falou que eu disse uma coisa, foi muito divertido, eu disse uma coisa que eu vou dizer daqui a pouquinho, e a pessoa falou, não, mas isso, como que é? Isso é um sacrilégio que você disse. Acho que foi uma coisa assim. Existe um exercício que nos ajuda a sair dessa prisão, que tem a ver com a forma como a gente se relaciona com Deus ou com Jesus. Porque a gente precisa se relacionar com eles. Se for uma relação de um grão de areia com um sol, é uma relação difícil. Porque geralmente esse grão de areia não se dá valor. Pode ser grão de areia, não tem problema. Porque o grão de areia é tão divino quanto a estrela. Tá certo? Feitos pelo mesmo Pai. O problema do grão de areia é que ele olha para o sol e fala assim, nossa, não sou nada. O que não é verdade. Mas é o que o grão de areia costuma pensar. Isso é uma prisão do grão de areia. É ele pensar que ele é do tamanho de um grão de areia. O nosso erro é igual ao do grão de areia, muitas vezes. Eu não sou nada, eu sou inferior. Eu acho isso um tremendo problema. Eu acho que nós não deveríamos dizer para ninguém, e muito menos para nós mesmos, que nós somos inferiores. Quando você pega o ouro, lá no barro, acabou de encontrar, ele é inferior? Não, ele é ouro. Não é formato de anel, não está dentro da joia, não está brilhando muito, mas é ouro. Tem valor? Tem valor. E é um valor intrínseco, é dele. É dele. Nós somos assim, gente. Nós somos feitos de um material divino. As obras básicas nos ensinam que existem 3 coisas no universo. A matéria, que não é tão assim importante, matéria ou energia, tanto faz, que sofre as suas infinitas transformações. Existe Deus, que é bem importante. Existe nós, que somos muito importantes também. Porque a gente não pode pensar que os filhos de Deus não são importantes, ou podemos pensar? Não podemos. Então por que a gente se considera inferior? Só porque a gente erra? Só porque a gente mata umas 10, 20 pessoas? Se a gente matar 20 pessoas, Deus continua nos amando, mesmo se a gente não matasse ninguém. Mesmo se a gente ignorar Deus, se a gente brigar com Ele, está tudo bem. Ele não está nem aí, inclusive. Então esse relacionamento, a gente é um grão de areia perante o sol. Mas um grão de areia divino,
que tem um valor, que não pode, que se for subtraído da criação, a criação fica menor, fica mais pobre. Nós contribuímos com a nossa pequeníssima parte para a grandeza do todo. Por isso que é divino quando Jesus fala que ninguém vai ficar para trás. Que de todos que deram, de todos os filhos que o Pai deu a Ele, nenhum vai se perder. Ele está falando de nós. Olha o valor que a gente tem, gente. Olha esse amor que Jesus dedica a nós há anos incontáveis, não dá nem para contar, antes da terra existir, e vai continuar até o final dos tempos. E a gente tem a ousadia de se considerar sem valor. Eu acho que isso é muito um erro, tanto quanto ofender alguém, porque a gente está ofendendo a nós mesmos quando a gente se nega a ter esse valor. E eu não estou falando para a gente se achar mais valorizado, de mais valor que o outro. Não, eu estou falando de mim e Deus. E é isso que a gente tem que cuidar, da minha relação com Deus, com Jesus, comigo. E a gente se desvaloriza demais. É muito cômodo isso que a gente faz. A gente faz isso para dar desculpinha e não fazer o que precisa fazer. Mas não adianta nada. Quem sofre somos nós mesmos. Então me parece muito mais vantajoso que a gente pare de se enganar e olhe as coisas como elas são. Eu tenho valor. Eu sou amado. Eu sou capaz. Eu não preciso fazer a coisa certa agora, nem amanhã, nem depois da manhã, mas eu preciso, de toda forma, colocar em tudo que eu faço, penso e sinto a minha melhor das intenções. É só isso que eu preciso. Não que seja pouco, mas é isso. Eu não preciso acertar, eu preciso querer acertar. Porque se você quiser acertar e tentar infinitamente, você conseguirá. Tempo não nos falta, capacidade não nos falta, amor não nos falta, oportunidade não nos falta. O que nos falta então? Vontade. E eu ia dizer vergonha na cara, né? Mas sendo mais educado, né? Falta vontade. A vontade de pegar a vida nas rédeas e falar assim, vou viver melhor. Porque eu não quero mais sofrer deste jeito. Porque o erro não vai me maltratar como eu deixava ou como eu fazia com que ele me maltratasse. O erro vai ser um degrau difícil, um degrau que mexe, um degrau que transforma, mas um degrau útil, um degrau que me ajuda. Um degrau que vai dizer que eu estou, cada vez que eu erro, mais próximo do acerto. E aí eu não vou sofrer do jeito que eu sofro. E aí eu rompo, eu acho que aí começa o rompimento com o homem velho. E começa lentamente, porque isso é lento mesmo. Mas como o Pai paga à vista, a gente já começa a usufruir da paz e da alegria, pelo menos não a gigante, mas menor, mas importante, as alegrias dessas pequenas conquistas. Essas autoadmirações, essa paz que começa a criar espaço dentro de nós e que não vai embora com facilidade. Porque essa paz é sustentada pela minha vontade de acertar, mesmo sem saber como acertar. Mas porque há dentro de mim o empenho, a vontade de me estudar, de estudar o que aconteceu, para que amanhã eu erre menos, porque eu vou errar. Não tenhamos a ilusão de que, não, hoje eu
perdoei uma pessoa, então eu vou perdoar para sempre. Não vai. Não vai. Não vai, não é assim que funciona, é mais complexo, mais amplo. Nós somos ainda um grande desconhecido, e não é porque a gente perdoa uma pessoa que a gente perdoa todo mundo. Tem pessoas que são muito mais difíceis de serem perdoadas do que outras. Tem pessoas que a gente tem expectativas gigantescas, infelizmente, e elas vão falhar. Sabe por quê que elas vão falhar? Porque elas são imperfeitas. E é culpa nossa termos a expectativa, não dele ou dela. Se a gente quiser ter bastante expectativa, a única pessoa com quem a gente pode ter muita expectativa é com o Cristo, porque ele não falha. Então pode colocar todas as suas expectativas em cima dele. Ele corresponderá. Claro que não pode ser expectativas infantis. Eu tenho expectativa que Deus vai me livrar de todas. Esquece. Esquece, não é assim que funciona. Expectativas maduras, é claro. E aí? Gostaria que vocês se sentissem animados a sair dessas prisões. Pelo menos de uma, né? Uma por ano. Em 10 anos a gente é quase perfeito. Tá bom, uma por 10 anos. Uma a cada 10 anos tá bom. O Chico falava que se você entrar na vida encarnada com 10 problemas e sair com 10, tá ótimo. Porque geralmente a gente sai com 15, 20, né? A gente acaba se complicando. Então sair só com 10, entrou com 10, tá excelente, já comemoraremos. Então, mas a gente precisa começar, gente. Porque veja, nós estamos falando de uma forma de pensar que tem milênios. Essa forma de pensar não vai nos largar tão fácil não, viu? Porque também essa forma de pensar se transformou numa forma de sentir. Então, por mais que você passe os próximos 10 anos falando para você que errar não é um problema, contanto que eu queira acertar, a hora que você errar, a vergonha aparece. A hora que você errar, o sentimento de auto-inferiorização vai aparecer, por muitos anos. Para quê? Para que você brigue com ele até ele sumir. Para que você o eduque. Eduque o seu sentimento, para que ele não mais apareça na sua vida. Nós estamos falando de um trabalho de anos. E todo o caminho muito comprido, a boa sugestão é que a gente comece logo. Se eu vou ter que ir, se ele é muito comprido, por que eu vou começar o ano que vem? Me diga, me dê um motivo. Vamos começar já. No nosso ritmo. Não precisa sair desesperado. Até porque a gente vai se cansar logo. No nosso ritmo, no nosso tempo. Mas bem dentro daquela questão devagar e sempre. Porque a tartaruga, gente, ela chega no destino. Não chega. Todo mundo passa correndo. Ela está nem aí. Porque é o ritmo dela. Possivelmente ela nunca se cansa. Porque ela não desperdiça energia correndo. Os outros que passam correndo, 1 quilômetro depois está lá com a língua de fora. E ela passa enquanto os outros descansam. Observem as plantas. Elas crescem 1 metro por dia? Não. Aliás, se você olhar todo dia para ela, você não vê ela crescer. Por quê? Porque é devagar. Mas 24 horas crescendo. E aí, de repente, que para ela não é de repente, para você é, deu fruto. Cresceu. Por quê? Porque não parou. Porque colocou um pontinho por dia. Isso é sabedoria, gente. Isso é a gente respeitar os próprios ritmos, sabe? E não aceitar a ilusão que a nossa sociedade nos coloca de que
tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser muito. Não, você tem que fazer muita coisa hoje. Eu tenho? Quem disse? Eu acho que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Aliás, eu tenho que fazer hoje aquilo que é importante para a minha vida eterna. E não o que o mundo manda que eu faça. Porque a gente tem que viver no mundo sem ser do mundo. O que é um grande desafio. Mas falei demais, gente. E vocês? O que vocês acham dessa história toda? Alguém tem alguma questão? Alguém acha algum ponto muito difícil? Não vou falar que são todos os pontos muito difíceis. Ninguém vai falar nada? Vou me deixar aqui falando sozinho, Dé? Acham possível, gente? Sim. Não, eu falei milênios. Olha quanto tempo a gente tem. Enquanto alguns pensam, nossa, meu Deus, como eu vou demorar. Eu prefiro pensar, nossa, quanto tempo eu tenho, né? Tenho milênios. Olha que oportunidade. É quando você fala assim, olha, você tem que passar no vestibular o mês que vem, começa a estudar hoje. Vai ser difícil passar, né? E se você falar, ó, você tem 10 anos para estudar para o vestibular? Aí é mais fácil passar, né? Você tem 10 anos para estudar. Nós temos milênios, aliás, incontáveis milênios. Qual é a pressa? O quão logo você quer ser mais feliz? Você decide. Mas também, mesmo que você queira ser feliz amanhã cedo, não adianta muito correr a noite toda, porque nós temos... As coisas têm seu tempo de maturação, né? Quando a gente vai fazer pão... Estava demorando para falar de comida, né? Quando a gente vai fazer pão, coloca o fermento e espera. E não adianta colocar a caixinha inteira de fermento, porque não adianta, estraga o pão. Então coloca a cota, o equilíbrio. A cada dia o seu trabalho, nos disse Jesus. Coloca a cota de esforço necessário e espera. Porque as coisas vão fermentar dentro da gente, muita coisa acontece e a gente não enxerga. Deus está trabalhando infinitamente. A gente não enxerga nada, gente. Nada. E eu estou falando que Ele trabalha fora e dentro de nós. E de repente aparece um fruto. Fruto do seu esforço, claro. Se você trabalhar, claro. Se você se esforçar, claro. Mas de repente, sem você esperar, talvez você espere que daqui a milênios apareça um fruto. Não, talvez apareça o ano que vem, daqui a 2 anos. E já vai ser uma alegria. Eu suspeito que é menos difícil do que a gente imagina. É difícil porque a gente nunca tentou, talvez. Não, a gente acha que é difícil porque a gente nunca tentou. Mas quando a gente tenta, talvez fique fácil. Vamos arriscar? Custa alguma coisa experimentar? Só que você precisa usar sempre a ferramenta do auto-perdão. É muito importante. Porque eu já insisto, nós vamos errar milhares de vezes. Então, se o nosso orgulho nos bater dizendo, viu, errou de novo, você não serve para nada. Se você aceitar isso, porque esse é o orgulho falando, porque o orgulho quer você perfeito agora. Se você aceitar isso, sem se auto-perdoar, vai ser muito difícil. Então o perdão entra aí como sendo fundamental, o auto-perdão. E através do auto-perdão, a gente não vou falar automaticamente, que seria demais, mas a gente se aproxima do perdão do outro. Porque a gente entende o quanto é difícil para nós melhorarmos e o quanto é difícil para o outro também parar de errar. A vida toda melhora. Esse silêncio para mim representa um compromisso de que vocês vão tentar.
Estou entendendo dessa forma, eu entendo como eu quero. Tá certo? Daqui a um tempo eu volto e pergunto se tem algum fruto. E se alguém quiser me contar, me escreve, ou se eu estiver por aí, diga, já estou vendo alguns frutos. Eu vou ficar muito contente. E vocês mais do que eu. Ok? Muito obrigado por essa oportunidade da gente estar conversando sobre algo que eu considero libertador. E somos nós que nos colocamos nessa prisão. E somos nós que podemos, olha só, nós temos a chave para sair. Só precisa sair. Aliás, eu acho que essa porta está até aberta. É só sair. Jesus nos abençoa, com certeza. Muito obrigado.